Quero cumprimentar todos vocês com a minha continência, cumprimento militar, que simboliza respeito às pessoas. Como nós estamos aí em um momento em que não podemos nos abraçar, não podemos apertar as mãos, mas podemos nos cumprimentar, né, com a continência, que é um sinal de respeito a você que tem me acompanhado aí nas redes sociais, tanto na fanpage, quanto no Facebook, como também no Instagram e no nosso canal no YouTube, Comandante Dan. Você que não teve oportunidade de assistir às outras lives que nós disponibilizamos, pode acessar o canal do YouTube e lá você vai identificar esse conteúdo, esse conhecimento, uma troca de experiências, né, que está disponível para que você possa, primeiro, conhecer o conteúdo, conhecendo, você possa verificar de que maneira esse conteúdo ele pode ajudar no seu cotidiano, no planejamento da sua vida, da sua família, de que maneira esse conteúdo pode contribuir para que você, estando desenvolvendo suas atividades em seu local de trabalho, possa utilizá-lo, você que de repente desenvolve atividades nas igrejas, enfim, onde quer que você desenvolva alguma atividade, tanto na vida pessoal quanto na familiar, como também no local de trabalho, na igreja, na sua comunidade, onde quer que você desenvolva alguma atividade, o conteúdo que tem sido disponibilizado por intermédio das lives pode ajudar você. Já percebeu que a caneca desse mês é a caneca em homenagem ao SIGS, né? Considerando aí que o SIGS completou 57 anos de existência, formando os melhores guerreiros de selva do mundo. Eu tive o privilégio de passar por lá e me formei guerreiro de selva no ano de 92. Realizei o curso lá 92/3 e recebi o número 1918 de guerreiro de selva. Hoje o SIGS já formou, já está aí chegando próximo aos 10 mil guerreiros de selva do mundo. É o melhor centro de instrução de guerra na selva do mundo. Bom, gente, nós estamos vivenciando aí uma semana bem difícil, né? O mês de março ele começou e com ele nós percebemos aí um avanço, uma proliferação do coronavírus e da Covid-19, inclusive com cepas diferentes, né, alcançando aí o Brasil. Hoje nós estamos aí chegando a mais de 3 mil mortes em 24 horas no Brasil inteiro. E nós temos conversado em relação à necessidade de planejamento, a necessidade de termos a capacidade, os gestores públicos e privados terem a capacidade de efetivamente adotar medidas, adotar conceitos, adotar melhores práticas, lições aprendidas para que essa crise, a pandemia, ela possa ser melhor administrada, melhor gerida e com a eficiência, a partir do processo de planejamento, passando pelas ações que são desenvolvidas no cotidiano, que vidas sejam preservadas como resultado, vidas sejam preservadas e pessoas não sofram tanto com as sequelas do coronavírus, né, e da Covid-19. Mas nós temos percebido que existe uma persistência e uma repetição de erros por parte de determinadas pessoas que visualizam, experimentam
algumas práticas que não conduzem a bons resultados, a resultados esperados no sentido da contenção, da redução, da neutralização do avanço, né, dessa parábola de contaminação que satura o sistema de saúde e leva à morte milhares de pessoas. Então, o cenário que nós estamos vivenciando hoje é um cenário crítico e que precisa realmente de uma ação, de uma introspecção, uma reflexão, uma avaliação por parte de quem tem autoridade para lidar com essa crise, a fim de que ela seja melhor gerida. Os governantes, os gestores públicos precisam definitivamente acordar para entender que o coronavírus e a Covid-19 está longe de estar controlado no estado do Amazonas, nos municípios do Amazonas, no Brasil e no mundo. Nós percebemos que quando se quer, né, quando se deseja aparentar um controle dessa doença, dessa pandemia, o que nós percebemos é que lá adiante ela se apresenta com outro formato, ela se demonstra muito mais agressiva e continua ceifando vidas. Então, toda e qualquer precaução, toda e qualquer orientação dos organismos internacionais e nacionais de saúde precisam ser efetivamente entendidos, assimilados e praticados. E isso é muito bom. Daí, o tema da nossa live, lockdown, legado, processo de planejamento integrado, e hoje nós vamos tratar, além da gestão por legados, do processo de planejamento integrado, nós vamos também falar um pouquinho de duas boas práticas que, como legado, ao longo dos últimos anos, nós tivemos a possibilidade de participar da concepção dessas duas melhores práticas que continuam oferecendo serviços eficientes para a sociedade no estado do Amazonas. Eu estou falando da Central Integrada de Logística e da Central Integrada de Fiscalização. Por exemplo, você que está em Manaus sabe que nesse final de semana a CIF, Central Integrada de Fiscalização, ela fiscalizou diversos estabelecimentos comerciais, orientou, porque a CIF ela tem esse papel de início, de orientação, de prevenção, orientação. No entanto, quando ela se depara com uma reincidência, com uma teimosia, ela tem o poder de, a partir do poder de polícia administrativo e do poder de polícia ou da polícia, adotar medidas mais duras nesse sentido, que passa por autuação, passa pelo lacramento do estabelecimento, passa até, se for o caso, pela prisão, condução e prisão do cidadão que está descumprindo as regras estabelecidas por lei ou por decreto, enfim, por marco regulatório. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas duas boas práticas, né, que é a Central Integrada de Fiscalização e também a Central Integrada de Logística. Então, nosso tema de hoje, lockdown e legado, falando aí em continuidade às lives realizadas no dia 9 e no dia 16, duas terças-feiras passadas, nós começamos a tratar do tema lockdown e legado e estamos agora na terceira terça-feira tratando da temática, mas migrando mais para enfatizar o processo de planejamento integrado, a gestão por legado e algumas boas práticas enquadrando esse legado dentro de uma estrutura conceitual e também de uma estrutura de classificação que nós estamos organizando, sistematizando a partir do conhecimento adquirido ao longo do período em que
nós estivemos à frente de projetos, né, desenvolvendo gestão pública e também gestão privada, tá bom? Então, em continuidade às duas lives anteriores, nós vamos detalhar o processo de planejamento integrado, tá bom? Vamos enfatizar a gestão por legado em convergência com as variáveis para a implantação do lockdown e boas práticas como a central integrada de fiscalização e a central integrada de logística. Por falar em central integrada de logística, eu tenho acompanhado as mídias, né, em geral, e você tem percebido como a mesma história ou a mesma dificuldade pela qual passou o estado do Amazonas, os outros estados começam a passar, inclusive São Paulo, que é o estado, enfim, né, com maior capacidade do Brasil em diversos aspectos. Nós percebemos que no meu entendimento, né, a não antecipação do planejamento e da concepção, por exemplo, de uma central integrada de logística para poder prover os recursos logísticos necessários para garantir o fornecimento do abastecimento. Diferentemente de Manaus, né, ou do estado do Amazonas, onde faltou o oxigênio, em São Paulo agora existe a ameaça por falta de logística, por falta de estrutura logística. E lá atrás, no começo do ano, nós falamos em relação à Central Integrada de Logística. Nós temos falado exaustivamente sobre o processo de planejamento integrado e temos, inclusive, percebido que, ou casualmente, ou intencionalmente, por esse conhecimento estar chegando, né, aos ouvidos, né, ao conhecimento dos gestores públicos e até privados, um despertar para as boas práticas que nós temos disponibilizado por intermédio das lives. Isso é porque você está aí do outro lado me acompanhando, né? Estou aqui vendo dezenas de pessoas que estão nos acompanhando, aí, cumprimentando de todas as formas, e eu quero cumprimentar, já o fiz, né, no início da live, com minha continência, tá bom? Minha boa noite, minha paz, saudação de paz de Jesus para aqueles que creem em Deus e podem saudar nesse sentido, tá bom? E dizer que a live de hoje está muito bacana e nós vamos continuar tratando em relação a essas temáticas. Vou repetir aqui os termos-chave ou palavras-chave com as quais nós estamos trabalhando. A primeira delas, Processo de Planejamento Integrado, sigla PPI, nossa sopa de letrinhas, né? Segundo, Gestão por Legado. Terceiro, Lockdown, né? Que é a temática que tem aí estado nas mídias, enfim, nós temos visto diversos estados e municípios implementando lockdown e, às vezes, essa implementação não sai do papel porque a capacidade de implementar por falta de conhecimento e por falta também de experiência nesse sentido, né? E os outros dois termos-chave, Central Integrada de Logística e Central Integrada de Fiscalização, ok? Então vamos lá, gente. Já falamos de nossos termos-chave, né? E eu quero começar a minha live, a live de hoje. Vocês lembram que eu tenho iniciado a live agradecendo, falando um pouco do meu sentimento de pesar, mas eu vou deixar para fazer lá no final, né, para a gente manifestar aí, deixar aqui nossa gratidão e falar de algumas perdas e de como nós estamos encarando tudo isso, tá bom? Eu quero começar pelo meu ponto de vista e eu trago para você que me acompanha, né, 3 citações. Lembra que na semana passada nós falamos da citação do Alexander Hamilton, tá? Falando do Alexander Hamilton, que é um estadista americano, esteve envolvido, também foi general, comandou o exército e
esteve envolvido em diversas discussões a partir da concepção da Constituição americana, por aí vai. Né? E na semana passada nós falamos uma citação do Alexander que dizia, basicamente, né, parafraseando o Alexander aqui, é minha missão dizer as coisas como são, como devem ser ditas, como estão acontecendo, não como as pessoas querem ouvir. E hoje eu trago outra citação do Alexander, também, que diz o seguinte: perceba o que Alexander diz, caso algum governo ultrapasse os limites justos de sua autoridade e faça um uso tirânico de seus poderes, as pessoas a quem o governo pertence, percebam, as pessoas a quem o governo pertence a nós. Nós é que elegemos e instituímos, estabelecemos, né, a partir da orientação de Deus, é claro, com a vontade de Deus, posicionamos, colocamos as pessoas que estão governando o nosso país, que estão nas casas legislativas desse país, somos nós quem os posicionamos lá. Por decorrência, também posicionamos no judiciário, porque são essas pessoas que indicam outras pessoas, né, autoridades, para compor o poder judiciário. Então, o poder emana do povo, é do povo, pelo povo e para o povo. E quando um governante, quando uma autoridade, ela ultrapassa os limites justos de sua autoridade e faz uma gestão tirânica, né, usa o poder de forma tirânica, as pessoas a quem o governo pertence devem tomar medidas necessárias para reparar a falha, conforme a exigência sugerir e prudência justificar. A exigência sugerir e a prudência justificar. É muito importante nós refletirmos com relação ao contexto dessa citação. É muito importante. O poder, ele é do povo, pelo povo e para o povo. Emana do povo, pelo povo e para o povo. Nós, democraticamente, elegemos as pessoas que assumem os governos, assumem a presidência, assumem uma posição na Casa Legislativa ou nas casas legislativas para nos representar. E nós esperamos que esses representantes façam bom uso desse poder, que eles não adotem esse poder de forma tirânica, porque quando eles assim o fazem, cabe a nós adotarmos as medidas que o caso requer, que o caso exige e que a prudência sugerir. Eu não estou falando aqui da prática de desordem, da prática de qualquer tipo de atitude que vá fazer com que o país fique pior do que está, que vá fazer com que o Estado fique pior do que está, com que o município fique pior do que está. Eu estou falando aqui da nossa posição democrática, da mesma maneira que nós nos posicionamos para instituir as autoridades, nós podemos também democraticamente, ordeiramente, prudentemente nos posicionar para deixar claro que essas pessoas precisam rever suas posições e tratar com seriedade os temas, os problemas que assolam a sociedade, a fim de que possam oferecer serviços que atendam e satisfaçam a sociedade. Essa citação aqui é do Alexander Hamilton. Tá? A outra citação que eu trago é uma citação que está na Bíblia. Eu sempre tenho posicionado a vocês uma citação da palavra de Deus, e eu trago Provérbios 11 e 14, capítulo 11, versículo 14. Diz assim: perceba o que diz Provérbios: sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Gente, nós temos falado sobre o processo de planejamento integrado, nós temos falado sobre a necessidade de reunir,
né, pessoas, competências, para que essas pessoas, essas competências possam, de alguma maneira, contribuir, né, compondo o colegiado que desenvolve o processo de planejamento integrado, para que os planos sejam planos próximos da perfeição. E quando algumas pessoas deixam de atentar para essa necessidade básica, para esse segredo do sucesso, diz a própria palavra, né, que a nação cai. Mas o que sustenta a nação é a multidão de conselheiros, é a multidão de conselho. Então, o processo de planejamento integrado, esse tema que nós temos conversado sobre ele é um tema que está inspirado também na palavra de Deus. Para você que confia em Deus, que tem fé, você que ora pelas autoridades constituídas no Brasil, e que tem percebido que essas autoridades, de alguma maneira, às vezes, estão deslizando, né, estão deixando de fazer aquilo que deveriam fazer, então você precisa atentar, né, para que a sua posição seja uma posição pacífica, ordeira, prudente, mas também seja uma posição que demonstre para essas pessoas que há insatisfação pelos resultados alcançados, porque os resultados alcançados, em muitas das vezes, estão promovendo mortes, estão promovendo mais doença, estão saturando o sistema de saúde. E isso não é prudente. Então, é importante que nós tenhamos assentados à mesa para planejar pessoas que representem diversas áreas de gestão do poder público e também do poder privado, para que, ao contribuírem com esse planejamento, esse plano ele possa ser um plano que atenda a todas as necessidades da população e não faça ou não deixe, né, a população à mercê da imprudência, à mercê do aventurismo, né, enfim, das pessoas que estão se aventurando, que estão experimentando, que estão se arriscando e, em consequência, as vidas estão se perdendo. E, por fim, eu trago uma citação que é minha mesmo. Né? Essa citação eu extraí lá da última live que nós fizemos e deixei uma citação nas mídias sociais para que nós possamos refletir. Diz assim: não cabe aventuras, amadorismos, politicagens e apadrinhamentos na gestão de crise. Não cabe, repito, aventuras, amadorismos, politicagens e apadrinhamentos na gestão de crises, principalmente quando milhares de vidas estão sendo ceifadas e outras tantas estão em risco. Aventurar, amadorismo, politicagem, apadrinhamento em cenário de crise gera morte. Em cenário de crise, expõe a risco a vida das pessoas. E as pessoas que detêm o poder, os governantes, os gestores, os políticos, precisam entender de uma vez por todas que esse bate-boca que por uma variável política está posicionando pessoas que são incompetentes para estarem à frente de determinadas pastas, de determinadas áreas de gestão, precisa ter um fim. É aí que a convergência para a citação de Alexander Hamilton e também a citação da Bíblia, de Provérbios. Então, não cabe esse amadorismo. Quando as autoridades persistem nesse amadorismo, elas estão caminhando para usurpar do poder, usurpar da competência ou da função que foi entregue, do cargo que foi entregue em suas mãos.
E isso faz com que essa prática faz com que eles ultrapassem os limites de sua autoridade. E ultrapassando, fazem uso tirânico dessa autoridade, portanto, é necessário que o povo se manifeste de alguma maneira. Se manifeste orando, sim, se manifeste trabalhando, contribuindo, acreditando, se manifeste prudentemente, mas que deixe claro que essas pessoas não podem fazer uso dessa autoridade, desse poder, levando à morte as pessoas, comprometendo a integridade física e a vida de outras pessoas e levando o sistema de saúde à saturação e os servidores que atuam no sistema de saúde a ponto de estarem desistindo, de estar trabalhando porque já não tem mais condições de desenvolver suas tarefas. Então, gente, além das citações, no contexto do meu ponto de vista, o que eu quero transmitir para você? Que partindo do teor, lá de Provérbios 11, 14, acima transcrito, na transcrição que vou deixar para você, ou já dito aqui, citado para você nessa live, eu entendo que se encaixa como uma luva o processo de planejamento integrado para a boa gestão de crises. Corriqueiramente, gente, gestores e governantes que desprezam múltiplas competências para estruturar planos e definir melhores estratégias, esses gestores que desprezam as múltiplas competências, eles tendem a inviabilizar o alcance das metas e objetivos definidos no planejamento, definido nos planos. Lá no plano está dizendo que o alvo, a meta está à direita e os gestores que abrem mão de competências estão caminhando para a esquerda, para o lado oposto àquele que deveriam estar caminhando, porque fizeram a opção por desprezar boas práticas, conhecimento, experiências, e isso não é bom. Essas pessoas tendem a inviabilizar o alcance das metas de Milton, fazer o uso tirânico do poder. Alexander Hamilton, ele pontua isso, quando as autoridades elas praticam atos que não estão alinhados com a necessidade da gestão, que desprezam as melhores e boas práticas, que abrem mão de princípios, de premissas que já estão validados e que pode em muito contribuir para a boa governança, essas pessoas, essas autoridades, esses governantes, esses políticos estão fazendo uso tirânico do poder. Quando eles fazem isso, quando fazem dessa forma, e na mesma direção equivocada, incorrem autoridades e lideranças que optam por proceder de maneira amadora. O amadorismo é descabido em caso de crise, em caso de pandemias. Não cabe amadorismo. Então, desprezar conhecimento, desprezar melhores práticas, desprezar lições aprendidas, estar se decidindo por caminhar pelo caminho do amadorismo. E, como já foi dito, não cabe amadorismo em crises. Essas autoridades estão com essa decisão, com essa postura, decidindo caminhar pelo amadorismo. Fazendo assim, elas mergulham em um mar de aventuras descabidas, correndo riscos justamente em situações que exigem profissionalismo, técnica e ciência para neutralizar ou pelo menos reduzir fatores críticos de sucesso ou riscos. Perceba, gente, se essas autoridades querem neutralizar o coronavírus, se eles querem reduzir a parábola de incidência da contaminação, eles precisam acordar para melhores práticas e fazer de forma correta. Precisam fazer de forma correta. Essa conduta inconsequente
pode promover perdas irreparáveis, fracasso ou falência. No caso de crises, amplia o risco à vida e pode levar à morte. Nós já temos visto isso acontecer, né, gente? Então, diagnosticar corretamente os problemas, planejar a integração, contar com as múltiplas competências, relacionar e integrar as possíveis soluções e estimular o comprometimento de todos os atores, estimular que todos participem e se comprometam com os resultados esperados, é a decisão mais acertada e convergente com a orientação bíblica, que diz o seguinte: o que salva é ter muitos conselheiros. Eu tenho percebido, gente, em meio à atual crise, essa pandemia, que diversas autoridades, principalmente as políticas, estão enveredando pelo caminho alertado por Alexander, ultrapassando os limites justos de sua autoridade. Fazendo assim, essas autoridades que ignoram a necessidade do povo, de quem emana o poder, tornam-se pessoas não gratas para ocuparem as posições para as quais foram instituídas. Tornam-se suscetíveis de intervenção pela democrática vontade do povo. Intervenção pela democrática vontade do povo. A vontade que pode destituir. A mesma vontade do povo que institui, a mesma vontade do povo que coloca, a mesma vontade do povo que dá autonomia, que dá o poder, ela também pode destituir, ela também pode retirar, ela também pode fazer com que essas pessoas deixem de estar onde estão porque não estão cumprindo o seu papel corretamente. Eu penso que está na hora, ou passando da hora até, gente, de vermos nossos representantes repensarem suas atitudes e reverem as decisões que estão se materializando em fracassos homéricos. Esse é meu ponto de vista. Tá? Não há como prescindir de planejamento integrado, ações integradas, melhores práticas, gestão e governança eficiente. Ressalto que não cabe aventuras, amadorismos, politicagens e apadrinhamentos na gestão de crises, principalmente quando milhares de vidas estão sendo ceifadas e outras tantas estão em risco. É o meu ponto de vista. Tá bom, gente? Reflita um pouquinho. Eu vou deixar esse ponto de vista transcrito após a publicação da live e eu peço a você que leia atentamente as citações, que leia atentamente o ponto de vista e que até, se você entender que esse ponto de vista ele pode melhorar, ele pode mudar, ele pode ser revisto, por favor, me ajude, contribua, participe, mande uma mensagenzinha para mim, tá bom? Para que eu possa rever, né? Faça uma citação, me indique alguma leitura, me mostre alguma nova realidade, porque esse ponto de vista que eu estou apresentando a você é um ponto de vista com base na realidade atual, com base no cenário atual, com base nos dados que nós temos recebido das autoridades competentes em relação à pandemia, em relação à gestão dessa crise nesse momento, tá ok? Mas nós vamos continuar falando aqui dos termos-chave. Nós vamos aqui falar em relação a soluções. Nós estamos falando de alguns problemas, mas nós estamos trazendo, principalmente em nossas lives, propostas de solução, como já disse a você, tá bom? Então, convide aí os seus colegas, convide a sua família, compartilhe agora, tá bom? Vá lá no Instagram, vá lá no Facebook, compartilhe, convide os outros para assistirem também. Eu estou aí trabalhando uma maneira de, concomitantemente, né, com a publicação da live na fanpage, também fazer no Instagram. É que ainda não, a tecnologia ainda não chegou a esse nível, tá bom? Os equipamentos que eu tenho ainda não me permitem fazer assim, mas nós já estamos estudando essa possibilidade e vamos
chegar lá. Selva, um pouco de água aí para continuar falando em relação a esses temas. Bom, gente, vamos desvendar um pouco, então, os termos-chave. O principal termo que nós temos trabalhado é processo de planejamento integrado. E, como já disse para você, o conceito de processo de planejamento integrado, a sistematização desse processo, ele nasceu no estado do Amazonas com os grandes eventos. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de coordenar, né, a partir da minha saída do comando da Polícia Militar, em 2011, eu passei a estar contribuindo com a Secretaria de Segurança Pública no estado do Amazonas. Depois, contribuí com a Secretaria Nacional de Segurança Pública também, em Brasília. Mais recentemente, estive no município de Presidente Figueiredo, contribuindo com a implantação do conceito de municipalização da segurança, implementando a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Integração, e estive à frente, né, por orientação do prefeito, estive à frente do Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e à Covid-19, mais adiante do Gabinete de Crises. Então, esse processo de planejamento integrado, ele nasceu na Secretaria de Segurança Pública, no ambiente ali da Secretaria Executiva Adjunta de Segurança Integrada para Grandes Eventos. O primeiro protótipo, né, primeira versão desse conceito, ainda na Secretaria Executiva Adjunta de Segurança Integrada para Grandes Eventos. Após os grandes eventos, a Secretaria, ou seja, o governo do Estado, procedeu a uma reforma administrativa, e a Secretaria, que antes era de Segurança para Grandes Eventos, passou a ser denominada Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada. E esse conceito ele foi fortalecido nesse ambiente, um ambiente de colegiado, o exercício do planejamento integrado. Eu quero mandar um grande abraço aí para toda a equipe da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, que desenvolve um grande papel, inclusive coordenando a hoje legado Central Integrado de Fiscalização. Também um grande abraço para a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Integração de Presidente Figueiredo, a única secretaria municipal estruturada com esse conceito e que implementou, né, foi capaz de implementar no município de Presidente Figueiredo melhores práticas, lições aprendidas, implantando um sistema integrado de comando e controle, o colegiado sistema de comando e controle, o conceito de municipalização da segurança no município e decorrente, né, por força da pandemia, trabalhou o Comitê Integrado de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e à Covid-19. Até o final do ano de 2020, nós tínhamos em Presidente Figueiredo um índice de, graças a Deus, é claro que com pesar pelas pessoas que partiram, mais 41 óbitos em Presidente Figueiredo ao longo de todo o ano, de março até 31 de dezembro. Durante esses quase 3 meses, nós já temos o dobro de óbitos em Presidente Figueiredo, como tivemos uma quantidade escandalosa de óbitos no estado do Amazonas e nos diversos municípios do estado do Amazonas, e agora estamos passando a ter nos diversos estados do Brasil. Né? É alarmante a incapacidade de observar as lições aprendidas e, com antecipação devida, mediante o processo de planejamento integrado,
buscar estabelecer metas e objetivos, garantindo a proação e trabalhando para que a estrutura necessária, tanto de pessoal quanto de a logística de material, esteja atuando para impedir que esses índices alarmantes de mortes aconteçam nos estados e no Brasil também. Então, o processo de planejamento integrado, ele nasceu, né, com esse objetivo, e nasceu amparado. Onde foi que nós fomos buscar, né, conhecimento para poder implementar o processo de planejamento integrado? Justamente no conhecimento secular, científico, né? Eu trago sempre uma frase de Falcone, lendo o livro Verdadeiro Poder, que é uma referência para mim, e eu recomendo a você, se você puder ler, O Verdadeiro Poder, que é um livro de Falcone, tá? É um consultor reconhecido no Brasil. Ele diz o seguinte: 3 fatores são fundamentais para a obtenção de resultado. Liderança é o primeiro deles, liderança, governança, gestão, né? Conhecimento técnico e método. Quando nós falamos de processo de planejamento integrado, nós estamos falando de capacidade de liderar esse processo, estamos falando de conhecimento técnico, estamos falando de método. O método ao qual o Falcone se refere é o PDCA. Você que estuda, você que, enfim, conhece, né, esses conceitos que o mundo corporativo adota, você sabe que o PDCA é um dos processos, dos melhores processos focados em resultado, né, que foca no resultado, tá bom? Então, o P vem de plano de ação, o D de implementar as soluções, né, transferindo conhecimento, o C de cheque, os profissionais acompanham, enfim, mensuram, checam, fiscalizam, e o A é quando a equipe elabora planos adicionais para garantir o alcance e superação das metas pré-estabelecidas, além de padronizar as práticas. Então, esse é o PDCA, tá bom? Lá, o processo de planejamento integrado, nós estruturamos com base no PDCA e estruturamos o acrônimo POAC, né? Então, P de planejamento integrado, O de operações integradas, operações integradas, né? O A de avaliação integrada e o C de consolidação e retroalimentação. Então, 4 ciclos foram definidos para o processo de planejamento integrado. Para que o processo seja desenvolvido, é necessário que a autoridade maior ele possa estabelecer quem são as pessoas que estarão compondo o colegiado que estará desenvolvendo o processo de planejamento integrado. E mais que isso, é importante que ele defina quem é o líder desse processo, quem terá a liderança situacional desse processo. Como nós estamos falando com ênfase na crise da pandemia, por óbvio, seria importante, né, que a liderança situacional de diversas ações ou de diversos ciclos desse processo esteja com a área de saúde ou da vigilância em saúde. Não é muito raro que, por exemplo, a área específica, a área que está sendo mais impactada durante uma crise, ela, por exemplo, tenha a sua representatividade dentro desse colegiado, mas ela se posicione como com um viés técnico, ela se posiciona com um assessoramento técnico, e uma outra pessoa com uma capacidade de liderar, né, todas as outras áreas de gestão, ela assume, é empoderada para assumir a liderança desse processo, a fim de fazer com que
todas as áreas de gestão estejam atuando em benefício, na direção da meta definida, do objetivo estabelecido. E isso é muito importante, né? Então, primeiro, é importante que no ciclo de planejamento integrado, o colegiado que vai trabalhar esse planejamento, ele possa ser estabelecido por uma autoridade competente. O governador, o prefeito, se for em um outro poder, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o presidente da casa, se for no Ministério Público, enfim, se for no Poder Judiciário, a autoridade maior desses poderes, ela precisa estabelecer quem será ou quem serão as pessoas que estarão compondo esse colegiado, para que o colegiado, as múltiplas competências, possam desenvolver esse plano. A partir da concepção, da definição desse colegiado, e sendo o colegiado convocado para trabalhar esse processo de planejamento integrado, aí surge a necessidade de uma exposição técnica para que o problema seja compreendido por todos. Sendo feita a exposição técnica, começa então a se trabalhar a concepção do plano, né, com essas múltiplas competências. Então, nasce o plano tático integrado para as ações. Com esse plano, é necessário que surja, que esteja estabelecido nesse plano, o sistema de coordenação, comunicação, comando e controle. Nós temos percebido que existe um desentendimento, um desencontro nas 3 esferas de governo para lidar com a pandemia que aí está. Eu estou acompanhando, o noticiário do Rio de Janeiro, e é incrível como o governador do estado do Rio de Janeiro não consegue se entender com o prefeito do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, e mais, do segundo município mais potente do Rio de Janeiro, para poder trabalhar as questões que envolvem uma medida convergente que leve a uma boa gestão da crise. Nós estamos vendo, infelizmente, eu estou aqui com a minha camisa, olha, Brasil, as nossas hashtags, elas são hashtags que voltadas para eu acredito Brasil, eu acredito Amazonas, eu acredito Manaus, Juntos por Figueiredo, Juntos contra a Covid, BR-319, Rota da Vida, eu apoio. Então, eu não deixo de acreditar no Brasil, eu não deixo de torcer pelo Brasil, eu não deixo de ser brasileiro, muito pelo contrário. A minha formação, ela exige que, em sendo necessário, eu, inclusive, lute pelo Brasil. O juramento que fiz quando da minha formação foi de, mesmo com o sacrifício da própria vida, atuar em prol do bem-estar do povo. E venho exercitando esse juramento ao longo de mais de 30 anos em que estive na ativa da Polícia Militar e agora na reserva, estou à disposição do meu Estado, do meu país, para desenvolver as atividades necessárias caso seja convocado para estar nas fileiras da corporação ou estar desenvolvendo alguma atividade Brasil afora. Então, gente, não deixe de acreditar, mas é importante que se acabe de uma vez por todas. Lá em cima, quando fiz a explanação do meu ponto de vista, eu dizia que as pessoas estão incorrendo nesses erros. Lá na Bíblia diz, por falta de conselhos, por falta de conselheiros, o país, a nação, ela cai, mas a multidão de conselhos é o segredo da vitória. Lá o Alexander Hamilton diz que a usurpação do poder leva ao fracasso e o povo de quem emana o poder precisa se posicionar. E eu mesmo fiz lá a minha citação, que não cabe amadorismo, não cabe politicagem, não cabe esse tipo de
de conduta, né, que leva ao prejuízo para as pessoas que devem ser alcançadas com melhores práticas. Então, leva para o povo, né? O povo precisa de bons resultados, de melhores práticas. O que nós temos visto é uma guerra de interesses, politicagem presente, nomeação de pessoas que não têm a menor competência para estar desenvolvendo determinados papéis durante uma pandemia como essa, e com isso nós estamos sofrendo. Os lockdowns que estão sendo estabelecidos são lockdowns por conta da incapacidade de atuar na prevenção. Aí nós vamos para a medida mais dura: fechar o país, fechar os estados, fechar os municípios, fechar as cidades. Tá? Então, gente, nós estamos indo de um erro ao outro e estamos deixando de ter pessoas competentes para adotar as medidas ou para definir um bom plano de atuação de forma integrada, com os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, atuando de forma integrada, entrosada, integrada, para poder garantir os melhores resultados para você que está aí me acompanhando, para mim que estou aqui, para todos nós que precisamos desses resultados. Então, o primeiro ciclo, processo de planejamento integrado. Decorrente desse plano, começa então as operações integradas, as ações integradas, com a fiscalização, com o acompanhamento, monitoramento desse colegiado, que tem interesse no melhor, que tem interesse em garantir que todas as variáveis estejam presentes nas ações integradas. Fiscaliza, acompanha, monitora, avalia, vem o próximo ciclo, avalia, expede relatórios. Vocês já perceberam a dificuldade que nós temos de termos dados consistentes do que é a pandemia hoje? O que está faltando para que a logística aconteça como deve acontecer? Os dados que estão sendo postos se resumem a boletins que trazem apenas alguns pontos que não exteriorizam a real operação. O que está acontecendo de fato? Né? Quais são as necessidades do sistema de saúde? O que deve acontecer para que eu e você compreenda, né, nós compreendamos que nós precisamos observar outras medidas e adotar algumas medidas para contribuir com a contenção dessa parábola que está matando pessoas. Então, é necessário que esses dados venham à tona de forma democrática, né? A avaliação integrada e a consolidação e a retroalimentação. Isso é muitíssimo importante, gente. Nós falamos aqui, em algum momento, né, do segundo ministro, o segundo ministro da Saúde, quando ele foi nomeado e assumiu o Ministério da Saúde. Esse ministro, ele fez uma entrevista, e nessa entrevista ele citou o seguinte. Observe o que ele diz. Olha, a entrevista ela tem por tema o sistema de saúde do Brasil, né? A fonte o Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo. Ele deu uma entrevista na Gazeta do Povo e disse o seguinte: no fim de abril, né, o ministro Nelson Taixe falou de um possível legado do coronavírus, em abril de 2020, tá? Do coronavírus para o sistema de saúde brasileiro. Segundo ele, muitas das ações e aquisições que têm sido promovidas para combater o coronavírus podem servir para melhorar as condições de saúde pública no Brasil. Olha só, lá em 2020 ele disse isso, o segundo ministro da Saúde. Nós já estamos indo para o 4º ministro da Saúde. E o que ele disse mais? Né? Ele disse que o que estava sendo desenvolvido era com foco em legado, um legado que deixaria um melhor sistema de saúde para o Brasil.
tudo que a gente tem feito visa abordar não só a crise Covid-19. A gente está trabalhando sempre com a ideia, o ministro lá dizendo, em 2020, em abril de 2020, trabalhando sempre com a ideia de que a gente pode deixar, a partir das mudanças que a gente está fazendo, um legado para a sociedade, para que a gente tenha um sistema de saúde melhor quando isso tudo passar. Disse Take. Quando isso tudo passar. Em 2020, nós rompemos 2020, viemos para 2021, e qual foi a realidade com a qual nós nos deparamos? Uma realidade escandalosa de perdas. Né? Ele disse o seguinte, entre os possíveis legados do enfrentamento da pandemia para o sistema de saúde pública do Brasil estão o aumento do número de equipamentos hospitalares, o crescimento na quantidade de profissionais de medicina aptos para trabalharem, a ampliação dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, disponíveis e a criação de novos hospitais. O que nós estamos percebendo? Hoje, eu tive acesso, e aí me desculpem, né, a um decreto de um determinado estado que acabou de passar por uma crise tremenda, milhares de pessoas morreram, de abertura. Percebam, gente, esse plano de abertura ou de retomada, ele precisa ser um plano tão bom quanto é o plano tático de ações integradas para a prevenção e enfrentamento ao coronavírus. O plano de crises, né, o plano de contingências definido, ele precisa gerar um plano tático integrado e ele precisa ser concebido um plano de retomada que seja apreciada por todas as áreas de gestão e principalmente pelo povo, e em consenso com o povo possa ser aplicado de formas que haja segurança para a saúde, para a integridade física do povo como um todo. Nós não podemos mais ver o que nós vimos acontecer, experimentamos acontecer na virada do ano. Não podemos mais. Portanto, esse plano de retomada ele precisa ser um plano competente, um plano que passe pelo processo de planejamento integrado e que, principalmente, seja validado pelo povo, que é foco desse plano. Isso é muito importante. Então, gente, esse legado aqui que foi prometido lá em abril, esse legado, ele não foi efetivado. E nós estamos agora caminhando, estamos vendo aí novamente se falar em hospital de campanha, nós estamos vendo a dificuldade de se mapear qual é a capacidade instalada do sistema de saúde nacional, do sistema de saúde estadual, do sistema de saúde municipal, para que, em conjunto, essas medidas possam ser adotadas. Nós estamos esperando, né, as coisas acontecerem para depois correr atrás do prejuízo. E quando acontece dessa maneira, o que tem acontecido? Vidas estão sendo ceifadas por irresponsabilidade de quem tem o dever de zelar por essas vidas. Desculpem aquelas pessoas que discordam daquilo que eu estou falando, mas eu estou disponível para receber informações e receber alguma orientação para que me convença de que não está sendo bem assim. O conhecimento que tenho, os dados disponíveis, a clareza, a transparência de forma democrática que está sendo disponibilizada para a população, que esses dados são disponibilizados para a população, me levam a crer que essa live, ela novamente está alertando, trazendo conhecimento, né, gratuito para que as pessoas possam urgentemente rever o processo de planejamento integrado, adotá-lo e possam praticar boas práticas. Né? Então, gente, gestão por legado. Nós falamos de processo de planejamento integrado, falamos de legado e falamos de gestão por legado. Lembram do conceito de gestão por legado que nós trouxemos para todos vocês, que nós estamos estruturando juntos? Né? Então, esse conceito é um conceito que é muito oportuno. É muito oportuno porque
toda essa experiência pela qual nós temos passado, se ela for focada na gestão por legado, ao final de cada ciclo, ao final de cada fase, de cada período, de cada onda, nós teremos um legado imaterial, que é o conhecimento, que é a experiência, e teremos um legado material, que é a ampliação, sim, dos leitos, o aumento do número de hospitais, a infraestrutura, a capacidade instalada do sistema de saúde para atender com melhor qualidade a todas as pessoas. Então, gente, estamos chegando ao final de mais uma live e eu espero que esse conhecimento disponibilizado para você, tanto durante a nossa exposição, como também aquele que vai ser disponibilizado, que é bastante robusto, viu, gente? O disponibilizado, transcrito, em texto, ele sirva para que você possa buscar conhecimento, assimilar esse conhecimento, praticar esse conhecimento e também transferir esse conhecimento para outras pessoas. Portanto, curta a nossa live, compartilhe a nossa live, deixe a sua sugestão, tá bom? Vá lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, na fanpage que você tiver, compartilhe esse conhecimento, porque é muito importante, ele vai chegar nas autoridades, ele vai chegar no conhecimento de quem precisa conhecer para poder compartilhar e continuar fazendo o que deve ser feito. Quero deixar aqui o meu sentimento de pesar, em especial pela partida da Jo, a Jo que é uma pessoa, enfim, muito amada por nós, foi, quando em vida, uma pessoa muito amada por nós, a Josefa Maria de Andrade, conhecida como Missionária Jo, e deixar aqui meu registro de sentimento ao Cláudio, que é componente da nossa equipe, portanto eu faço questão de registrar o nome aqui da Jo, que foi missionária na Rede Boas Novas, atuou na área de contabilidade até pouco tempo, nos apoiou em muitos desafios e Deus a chamou, partiu, enfim, e fica aí o sentimento de pesar e meu rogo de que Deus possa suprir aos seus familiares e prover as necessidades. Meu reconhecimento para todos aqueles, e a continência, para todos aqueles que trabalham aí na linha de frente e que têm arriscado, exposto a vida nesse enfrentamento ao coronavírus e à Covid-19, tá bom? E a todos aqueles que perderam suas famílias, meus sentimentos. Com fé em Deus, foco na missão, fazendo a nossa parte, vamos que vamos, avançando e vencendo. Curta, compartilhe e acione seu sininho aí para que você possa, sempre que tivermos alguma publicação ao vivo, ser alertado, tá ok? Um abraço, beijo no coração e até a próxima live.